uma casa em Cafarnaum. Alexandre Dumas, ele foi um dos maiores romancistas que a história tem nos seus anais, na sua memória. Alexandre Dumas, ele escreve, dentre muitas obras que ele fez, a mais famosa, ou entre as mais famosas que ele escreveu, ele escreve uma que narra a história de 3 espadachins que tinham que defender o rei Luís XIII, rei da França, de toda uma conspiração que estava sendo articulada, planejada e programada para destruir o rei Luís XIII. Esses 3 espadachins, você sabe, eles ficaram conhecidos como os 3 mosqueteiros. É um povo letrado aqui na IAP do Parque. Os 3 mosqueteiros. A história começa, você que já assistiu o filme ou leu o livro, a história começa, e esses 3 mosqueteiros, eles são os 3 mosqueteiros porque eles fazem parte da guarda principal do rei. Porque o rei tem mais mosqueteiros. Tem uns 100, 200 mosqueteiros. Mas os 3 são os melhores espadachins. E a história avança. Só que aí surge, num determinado ponto da história, o D'Artagnan. Esses 3 é o Athos, o Porcos e o Aramis. Aí surge o D'Artagnan. O D'Artagnan é um jovem, ele não tem a experiência dos 3, mas ele é um baita espadachim e ele quer participar do time. E o pessoal resiste inicialmente a recebê-lo, mas até que, enfim, acontece ali algumas coisas que possibilitam a entrada do D'Artagnan no time. Só que não muda. O título, agora dos 4, continua sendo os 3 mosqueteiros. E aí é consagrado e perpetuado e fica no imaginário popular o slogan que marca a união dos 3 mosqueteiros, que você também sabe qual é? Esse povo é sensacional. Gente, vocês estão aí e não estão ouvindo. Eu estou ouvindo. Mas eu acho que você em casa também sabe. Um por todos e todos por um. A gente vai ler aqui no Evangelho de Lucas uma casa onde Jesus entrou. E a gente vai ver esse slogan, um por todos e todos por um, acontecer aqui nessa casa. Então agora eu quero que você fique em pé. Evangelho de Lucas, eu vou ler no capítulo 5, do versículo 17 até o versículo 20. E aconteceu que, em um certo dia, enquanto ele estava ensinando, estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia, e da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava presente para curá-los. E eis que uns homens traziam em uma maca um homem paralítico, e buscavam meios de levá-lo e colocá-lo diante dele. E eles, não encontrando um caminho pelo qual o pudessem levá-lo por causa da multidão, subiram ao telhado e desceram-no pelas telhas, com a sua maca para o meio diante de Jesus. E ele, vendo a fé deles, disse-lhe: Homem, os teus pecados te foram perdoados. Amém? Fecha os olhos. Senhor, glória, honra e louvor pertencem somente a Ti. Eu te peço, em nome de Jesus, o perdão dos meus pecados, a fim de que os meus pecados não interfiram na exposição da Tua palavra. Fala conosco, Pai. Fala com poder, fala com amor, fala com carinho. Em Teu nome, para a Tua glória e louvor eu oro. Amém. Podem se assentar. É muito interessante quando a gente olha para esse texto, quando a gente foca o olhar nesse texto, e a gente vai percebendo os movimentos desse texto.
Jesus ele está em Cafarnaum. Ele entrou nessa casa. Essa casa não é dito para nós de quem era, o nome dos proprietários da casa, nada. Mas Jesus ele está num ponto do ministério dele que as pessoas elas estão seguindo, elas estão querendo saber onde ele vai estar. Então Jesus ele sofre entre aspas, uma marcação sob pressão. Para você ter uma ideia do que eu estou falando, que não é uma conclusão minha, o versículo 15, que eu não li, ele diz assim: a sua fama, porém, se propagava ainda mais, e grandes multidões se ajuntavam para ouvi-lo e para serem por ele curadas de suas enfermidades. Então é muita gente que segue Jesus, que quer saber onde ele vai estar, descobre onde ele vai estar, pesquisa, fuça, até descobrir, bom, ele está lá. Então o texto ele já começa a narrativa dessa forma. Jesus ele está numa casa em Cafarnaum. O texto começa dizendo que ele está ensinando, ele está pregando, mas o texto fala que a casa ela está apinhada de gente, muita gente. Eu lembro de um irmão nosso, que eu não vou citar o nome, lá do norte, que quando acabou o culto na igreja, num encontro vem, num pôr do sol, ele chegou e falou assim para o pessoal: irmãos, vamos tomar um lanche em casa. Ele conta que quando chegou na casa dele, na igreja tinha 50, na casa dele tinha 300. Não cabia gente na casa dele. E é muito engraçada a oração que ele fez para abençoar o pão. Ele orou assim, eu vou tentar lembrar, porque eu ouvi essa história pessoalmente. Ele orou assim: Senhor, tu sabes que eu não convidei esse poderá de gente. Mas, Senhor, multiplica o pão, senão o negócio aqui... E deu tudo certo. A casa aqui em Cafarnaum, a presença de Jesus, o fato de Jesus ter entrado naquela casa, atraiu gente de tudo quanto é canto. Foi muita gente, muita gente. A casa, você não tinha como enxergar Jesus pela janela, você não enxergava pela porta, estava apinhada de gente, todo mundo ali. O texto destaca apenas algumas pessoas. O texto destaca que, de todas as aldeias da região da Judéia, da Galileia e de Jerusalém, portanto eu estou falando de muita gente, não fica nenhuma aldeia fora. O texto fala de todas as aldeias dessas 3 regiões, vieram fariseus e doutores da lei. Portanto, não é difícil deduzir que na primeira fila, no camarote, porque o texto fala que eles estavam assentados, você tinha muito fariseu e muito doutor da lei ali, no gargarejo. Sabe o que é o gargarejo? O gargarejo é a fila que está o Nelson, o Tiago, o Davi, a Silva, a Vanessa, porque está ali, está olhando assim, ó, lá, entendeu? A fila do gargarejo. Pastor Elcio, que veio de longe, está na última fila. Vamos deixar o pessoal que nos assiste ficar impressionado. Eu nem enxergo ele de tão longe que ele está. Você quer saber o tamanho da IAP do Parque? Vem no presencial, não vou te contar. Então, esses caras estão olhando para Jesus, eles estão vendo Jesus. Então, Jesus ele está falando, ele está ensinando, e quem não quer ficar na presença de alguém, como disse o versículo 15, que eu acabei de ler para você, que a fama dele está correndo em todos os lugares, pelas palavras que ele diz, pela sabedoria que sai pelos lábios dele, e porque quando ele ora, quando ele impõe as mãos sobre o enfermo, não tem dúvida. Nunca teve assim, será que ele vai conseguir dessa vez? Pode ser que alguém tenha duvidado, mas quando Jesus se propõe a fazer, nada o impede de fazer. Amém? Nada e ninguém segura o amor, o perdão, a graça redentora, salvadora de Jesus Cristo. Amém? Então, a gente tem esse contexto. As coisas estão acontecendo, é uma casa
hiperpovoada, hiperlotada. Jesus está lá no centro da casa, está no interior da casa, está na sala da casa, provavelmente, e as pessoas estão ouvindo e gente chegando, porque a notícia se espalhou. Ó, Jesus está naquela casa em Cafarnaum. É uma casa que Jesus entrou. Eu quero olhar com você agora com mais atenção esse texto que eu acabei de ler. Eu vou ler para você de novo. E se você está com a sua Bíblia, vale a pena manter aberta. O verso 17, só esse. Acompanhe atentamente o que está escrito aqui, ó. E aconteceu o quê? Em um certo dia, enquanto ele estava ensinando, estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. Agora presta atenção na última frase. Olha como é que fecha o 17. E o poder do Senhor estava presente para curá-los. Presta atenção. Até aqui, o texto, o evangelista está convidando a gente para entrar com ele numa casa em Cafarnaum. Até aqui, nesse momento, no verso 17, não aconteceu nenhuma cura. O paralítico ainda não conseguiu entrar na casa. Mas é surpreendente como o evangelista termina. Ele termina dizendo, ó, tem um montão de fariseus e doutores da lei. E ainda tem o povo, tem muito curioso, tem gente que segue a Jesus para ver os milagres, tem gente que segue a Jesus porque acha que o discurso dele é sensacional. Tem gente que segue a Jesus por aquilo que ele é, não por aquilo que ele faz. Tem de tudo ali naquela multidão. E o texto termina dizendo que no centro da casa que Jesus entrou, ele estava ali presente, pronto, preparado, com poder para curá-los. Está no plural. Jesus está ali para curar, para abençoar. Jesus estava ali. O paralítico ainda não entrou. Não teve cura ainda. Só está tendo pregação. Jesus está ensinando. Esse destaque que o evangelista faz me leva a olhar para esse texto e compreender que Jesus, ele olha para aquela multidão e ele sabe que tem muita gente enferma que precisa de cura, e ele está lá presente, porque a casa que Jesus entra com ele o amor dele e o poder dele. E Jesus, ele está presente, ele está pronto e ele tem amor infinito para doar, ele tem poder infinito para operar, mas ninguém se vê como enfermo, ninguém se acha enfermo. Aqui você tem um grupo que está ali. Quando eu penso nos doutores da lei e nos fariseus, esses caras estão ali num sentido e num conceito acusatório. Eles estão ali para ver se é assim mesmo. Eles estão ali para julgar o que Jesus vai fazer. Eles não estão ali querendo buscar algo que eles necessitam desesperadamente. E esses caras, eles estão ali e eles têm condição social, financeira, tempo, porque tem que ter tempo para pesquisar, descobrir a casa que Jesus está e chegar primeiro e ficar na primeira fila. Você tem que ter tempo. Os outros vão ter que ficar para trás, não vão conseguir entrar. Então isso está acontecendo aqui. Está acontecendo exatamente isso nesse texto. Mas me impressiona esse fato, e eu queria que você não esquecesse esse fato. Jesus, ele está presente, ele está pronto para curar, e ninguém está pedindo. Eu diria para você que nesse grupo e nessa audiência, na casa em Cafarnaum, a casa que Jesus entrou, tem muita gente paralisada, tem muita gente paralítica, tem muita gente que a vida paralisou, mas não percebe que está paralisado. Não se dá conta que está paralisado.
não tem sensibilidade para descobrir que está desse jeito. Aí, a gente vai dar um salto e chegar no verso 20, que foi o último que eu li. E ele, vendo a fé deles, disse-lhe: homem, os teus pecados te foram perdoados. A fé deles, o trecho que eu pulei, está falando dos 4 amigos. Se você pegar os textos paralelos que narram a mesma história, eles informam para a gente que são 4. Então, se a fama se espalhou, doutores da lei e fariseus souberam que Jesus estaria naquela casa e correram para lá, os 4 amigos, os 3 mosqueteiros da história, eles também souberam. O paralítico também soube. E a fama era, se ele orar por você, se ele tocar em você, você vai andar, você vai ficar curado. Só que o paralítico, ele é paralítico, ele tem uma maca. A maca aqui, entenda, não é a maca que a gente conhece quando chega o SAMU. A maca é tipo uma esteira, uma rede. O baiano entende bem disso. O que é uma maca na época de Jesus. Na Bahia até hoje é assim. Com todo respeito aos baianos que estão assistindo, viu? É que o nosso baiano é diferente. Então, olha só, a maca é uma esteira, é um pano específico, é uma trama de linha, de um monte de coisa, mas é aquilo que ele tem. Mas ele não consegue se deslocar até Jesus, mas ele tem amigos, ele tem 4. E eles conversam, ó, vamos lá. Só que para ele chegar lá, os 4 têm que carregar ele, demora mais. Os fariseus e os doutores da lei, cada um com seu camelo 0, automático, premium. Cada um chegou com o seu camelão lá, bonitão, estacionou, tal. Primeiro lugar, o povo vem vindo, se arrastando, para chegar lá. Esses caras chegam e o texto fala que eles tentam entrar de tudo quanto é jeito e não conseguem, não dá para se aproximar de Jesus. É muito interessante você pensar quem é que faz barreira, quem é que impede a aproximação do paralítico até Jesus? Fariseus e doutores da lei. Presta atenção. Até hoje, tem muitos fariseus e doutores da lei que impedem leigos, pessoas puras, pessoas inocentes, de se aproximarem do Jesus do Evangelho. Esses caras, eles levantam uma barreira, e aí assim, ó, espera, que nós já chegamos, nós estamos aqui. O paralítico está desesperado, ele está pedindo, ele precisa. O paralítico, ele não tem questões filosóficas, teológicas para discutir com Jesus, como tem os doutores da lei e os fariseus. Os doutores da lei estão ali para pegar Jesus em alguma contradição verbal, gramatical, teológica. Os fariseus, eles querem dar um jeito de achar alguma coisa para levar Jesus para a cruz. O paralítico não. O paralítico, ele tem uma causa, ele tem a pureza de alma dele, ele precisa de um milagre na vida dele. É aí que os 4 amigos, os 3 mosqueteiros da nossa história, sei lá qual foi, falou assim, ó, tem um jeito. Qual? Telhado. Não sei se teve um que falou assim, você está doido. Eu acho que não teve. Porque eles estavam tão decididos a se aproximar de Jesus. Você não pode permitir que nenhuma barreira o impeça de chegar até Jesus. Se tiver gente se colocando entre você e Jesus, se tiver fatos, se tiver eventos, se tiver heresias, se tiver gente que pensa de outra forma, se tiver gente que quer outra coisa na tua vida, nada e ninguém pode te impedir de chegar na presença de Jesus. Paga o preço, mas vai. Esses caras, eles sobem no telhado, eles arrancam telhas. Evidente que nós estamos numa época que não tem isso aqui, que é laje de concreto, é barro, é folha, é um material que dá para tirar rapidinho, criar um buraco, e esses caras começam a baixar aquela maca, eles acham Jesus está ali, tem um montão de gente, eles não estão nem aí. Para você pensar nessa cena, eu estou aqui pregando, imagina um buraco sendo aberto aqui e uma maca descendo. Não pararia tudo? Para o culto. O que está acontecendo?
E eles descem. Quando eles descem, Jesus ele olha, e o texto fala que Jesus olhou o esforço dos amigos. Então Jesus reconhece o valor da comunhão. Jesus reconhece o valor da ajuda. E aí, Jesus olha para esse homem e fala: homem, a sua fé, ela te salva. Os teus pecados estão perdoados. Amém? Foi um choque. Jesus ele olha e fala: os teus pecados estão perdoados. Por quê? Naquela cultura, naquele tempo, as pessoas acreditavam doenças como cegueira, paralisia, pessoas possessas. Eles acreditavam que a culpa ou era de um demônio ou era de um pecado. Isso é tão verdadeiro que no Evangelho de João, capítulo 9, 1 e 2, Jesus está passando com os apóstolos, à beira do caminho tem um cego de nascença, e os discípulos fazem uma pergunta com duas alternativas para Jesus. Eles não têm dúvida. A pergunta dos discípulos, ela não é uma pergunta que tem dúvida, só tem certeza. Eles olham para Jesus e falam: mestre, quem pecou? Ele ou os pais dele para ele nascer assim? Eles têm certeza absoluta que um cego de nascença, ele é cego de nascença porque ou ele pecou ou os pais pecaram. Era a cultura da época. Todo mundo pensava assim. E aí Jesus começa a desmontar essa crença. Jesus vai responder para eles. Vai elaborar um conceito e falar: não, nem ele pecou, nem os pais pecaram. Isso aconteceu ele para a glória de Deus. Amém? É difícil entender isso. É difícil você entender por que você está sofrendo e o seu sofrimento pode ser para a glória de Deus. Mas se você é filho, e você é. Se você é filha, e você é. O que você está sofrendo, o que eu estou sofrendo, é para glorificar o nome do Cordeiro. Ah, pastor, eu não entendo isso. Fique em paz. Um monte de herói da Bíblia também não entendeu na hora. Mas no nome que é sobre todo nome, você vai entender. Amém? Fica tranquilo. Aí a gente caminha um pouquinho mais aqui nesse texto. Do 21 até o 25. E os escribas e os fariseus começaram a argumentar dizendo: quem é este que fala blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão somente Deus? Mas Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: o que argumentais em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados foram perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Mas para que possa saber que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar pecados, ele disse ao paralítico: digo-te, levanta-te, toma a tua maca e vai para a tua casa. E imediatamente, levantando-se diante deles e tomando o que estava deitado, ele partiu para a sua própria casa, glorificando a Deus. O salmista Davi ele tinha tanta intimidade, tanta comunhão com Deus, que ele chega a escrever um salmo, uma poesia, que é o Salmo 139, que ele começa assim: Senhor, eu sei que tu me sondas e tu me conheces. Davi ele atingiu uma maturidade que ele sabia que não adiantava ele pensar bobagem, ele pensar besteira, não adiantava ele acumular no coração dele tentações e pecados ocultos, que Deus sabia tudo. Esse trecho do 21 ao 25 começa falando exatamente isso. Escribas, fariseus, doutores da lei, eles começaram a pensar entre eles e até falar entre eles: quem é esse aí que proclama blasfêmias? Quem ele pensa que é para perdoar pecados? E aí eles falam um negócio que é verdade. Eles falam assim: somente Deus pode perdoar pecados. Se você pegar essa frase isolada de toda a narrativa, é verdade, eles estão certos. Só Deus pode perdoar pecados, amém? Mas veja, a gente vive um tempo onde é muito fácil você pegar uma porção de verdade,
misturar com uma porção de mentira, temperar com um monte de ideologia, formar um conceito legal, simpatizante, bacaninha e jogar na goela do povo. É muito fácil. Isso é antigo. Doutores da lei, fariseus, já faziam isso. Então eles falam uma verdade, mas o resto... E aí Jesus, que é o Jesus do Salmo 139, que vê o coração, que vê os pensamentos, ele já fala, o que vocês estão pensando aí no coração de vocês? O que vocês acham que é mais fácil eu fazer ou falar? Teus pecados estão perdoados ou dizer para a pessoa, levanta e anda? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu digo a esse paralítico agora, toma a tua maca, levanta, vai para a tua casa. O texto fala que imediatamente ele pulou, pegou a maca dele e foi para a casa dele glorificando a Deus. O que Jesus fez na casa em Cafarnaum é algo tremendo, porque na casa que Jesus entra, deixa eu te dizer, ele trata individualmente com cada um, e ele expõe os pensamentos, os pecados e os erros de cada um. É o que ele está fazendo aqui publicamente. E a sequência de Jesus é perfeita. Ele espera a reação dos caras e ele vem com uma contra-reação. Quem levou o paralítico para aquela casa? Foram os 4? Não foram? Os 4 amigos conduziram o paralítico para casa. Quando Jesus cura ele, Jesus o envia de volta, não para os amigos, mas Jesus envia ele para a casa dele. Jesus fala, olha, levanta, toma a tua maca e vai para a tua casa. Sabe por quê? Presta atenção na lição que Jesus está passando aqui. Muitos amigos podem te ajudar. Colegas de trabalho podem te ajudar. Amigos aqui da igreja podem te ajudar. Mas quando a tua bênção chega, o que Jesus está ensinando é a prioridade é que você valorize, ame, compartilhe a salvação com a tua família, com a tua casa. Não esquece a tua família, não esquece a tua casa. Eu quero abençoar os meus amigos? Quero, mas primeiro é a minha família. Primeiro é a minha família. Não adianta você lutar pelo mundo inteiro e perder a sua casa. Não adianta. É isso que ele faz. Aí, esse texto termina essa narrativa no verso 26. E eu leio o 26 para você. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo, hoje nós vimos coisas estranhas. Em algumas Bíblias está assim, hoje nós vimos prodígios. A palavra estranha significa algo que tem um caráter extraordinário. Por isso que a Bíblia usa essa palavra para línguas. São línguas estranhas, porque elas são extraordinárias. Esses caras, eles ficam maravilhados quando eles veem tudo o que aconteceu ali. Tanto fariseus quanto doutores da lei, quem estava dentro daquela casa e viu aquele paralítico andar e sair gritando, glorificando para a casa dele, eles ficam maravilhados. Porque na casa que Jesus entra, acontece isso. E aí eu quero compartilhar 2 lições com vocês. 2 lições preciosas. Antes de Jesus entrar na nossa casa, outras coisas nos dominavam. Exemplo, antes de Jesus entrar na minha casa, novelas, BBB, fofocas, vocabulário chulo, álcool, talvez drogas. Antes de Jesus entrar na casa, tudo isso domina. Mas quando Jesus entra numa casa, eu deixo de ser escravo da tecnologia e a tecnologia passa a ser minha escrava.
Ninguém está falando para você não ter televisão, não ter celular, não ter iPad, iPhone. Não é isso que nós estamos falando. Mas você não pode ser escravo dessas coisas. Estas coisas têm que ser escravas tuas. Amém? Pastor, de onde o senhor tirou isso? Do texto. Do texto. Quando o paralítico vai até Jesus, presta atenção, para ir até Jesus, ele é paralítico. Ele depende do quê? Da maca. E os caras têm que carregar ele pela maca. Mas depois que ele se encontra com Jesus na casa, muda tudo. O que dominava ele era a maca. A maca levou ele até Jesus, mas agora, quando ele vai embora, é ele que leva a maca. Ele domina a maca. Tem uma inversão aí. Tem uma inversão que precisa ter na minha casa e na sua casa. Se Jesus entrou na sua casa, o pecado, as coisas do pecado, as consequências do pecado não pode mais dominar você. Amém? Você precisa, com Cristo, dominar essas coisas. Segunda e última lição. Toda casa que Jesus entra, com o amor e o poder dele, as pessoas ficam exatamente como no versículo 26, maravilhadas. Então eu termino contando um testemunho para vocês. Esse testemunho eu recebi durante a semana, não sei se foi domingo, não sei se foi sábado à noite, eu não vou lembrar. Mas foi um áudio que mandaram para mim. Sábado passado nós tivemos ceia aqui. Quem estava na ceia? Levanta a mão aí. A maioria. Nós tivemos ceia. Vocês sabem que quando eu entro no grupo de oração da IAP do Parque, ou quando eu falo aqui na frente, é Graça e Paz, Família IAP do Parque. Não é assim que eu trato? Porque eu entendo que isso aqui é uma família. E eu entendo que isso aqui é casa de Deus, amém? Aqui eu me sinto em casa. Aqui eu sou exatamente como eu sou na minha casa. Minha família está aqui para confirmar. E ai de mim se não fosse assim. Se fosse uma demagogia, uma hipocrisia e... Ah, não, lá ele é assim porque... Não. Eu pago micos aqui, pago micos na minha casa. Entendeu? Eu lembro. Não sei se o Davi lembra, mas eu lembro. Vocês lembram que eu tive uma Megane preta? Quem lembra? Cheguei com ela algumas vezes. Um dia eu estou indo, o Davi está vindo, o Davi chega para mim e fala assim, pastor, você está trabalhando agora numa funerária? Sutil como um elefante. Eu entendi a piada, mas eu falei, não, Davi, por quê? E a Silvia do lado, ai, Davi, que inconveniente, Davi. A Silvia foi educada, mas dentro ela estava rindo. Lembrou, né, Davi? Próxima ceia você lava o meu pé. Mas se a gente não tiver a capacidade de rir da gente, eu jamais vou deixar de vir para a igreja se eu tiver com um Megane ou com um carro furado no chão, que eu já tive, era um Gol branco. Ele era furado, eu parecia o Flintstones chegando aqui na igreja. Então eu já cheguei de tudo quanto é jeito, com um pois é, com um meia não sei o quê, com um zero, porque a vida tem isso aqui, ó. Ela tem altos e baixos, mas eu entendo que aqui está a minha família da fé. Essa é minha casa, esse é o meu ninho espiritual, é meu refúgio. Eu tenho saído daqui para o Brasil inteiro e encontrado pessoas no Brasil inteiro falando assim, pastor Ed, você sabe que IAP do Parque é referência para a gente, né? A gente fica fuçando o culto de vocês, que a gente quer ver como é que vocês estão fazendo. Tem um peso esse negócio. É impressionante. Então a gente está na ceia passada, sábado passado, e a gente terminou, eu desci com a Cleide e a Lourdes. Eram as duas que estavam aqui na frente. Chamei a igreja, como eu sempre faço, e nós oramos. Choramos, nos emocionamos, mas aí eu recebo um áudio. De quem? Da Danila.
E aí ela me conta. A Lívia tem o hábito de ficar lá embaixo, no Ministério Infantil, fazendo tudo. Tem aula, mas ela fica de olho na TV, que tem uma TV aqui embaixo, que o nosso culto é transmitido aqui embaixo. Então, o pessoal que está embaixo, as crianças, um abraço do pastor Ed. Então, olha só, a Lívia fica de olho. Quando acaba a mensagem, tem o louvor, a Lívia, todo sábado ela fala, mãe, eu quero subir para a oração. E todo sábado eu me perguntava, caramba, como é que a Lívia acerta sempre? Muito lerdo, né? Aí a Lívia veio. E ela vem aqui no primeiro banco. Ela orou com a gente, deu as mãos aqui, orou, ergueu a mãozinha dela. A Lívia tem 9 anos de idade, gente. Terminou e ela correu lá embaixo para falar com a mãe. A Danila estava fazendo arroz. E a Lívia chega, mãe, Deus, Jesus, mãe, estava do meu lado lá na oração. Mãe, na hora da oração que o pastor chamou a gente para orar, todo mundo orando no final da ceia, mãe, eu estava orando lá e eu senti uma pessoa do meu lado e eu abri o olho. No meu lado direito estava a Luana. Mas do outro lado, onde eu senti o olho, não tinha ninguém, mãe. Mãe, eu senti um negócio tão diferente. Mãe, Jesus estava comigo, mãe. A Danila falou que ela continuou fazendo arroz e chorando por ver a filha dela ter a primeira experiência mística, sobrenatural, da presença de Jesus com ela. Porque essa daqui é uma casa onde Jesus entrou. Essa casa aqui é como a minha casa. Lá na minha casa onde eu moro, a gente briga, a gente discute, a gente tem problema, a gente pisa na bola, a gente erra, às vezes a gente se ofende, a gente tem que pedir desculpa e perdão um para o outro. Lá na minha casa, vocês ouvem eu falar que a comida que a Regina faz é maravilhosa. Isso que eu falo é pouco, é sensacional a comida que ela faz. Mas de vez em quando queima o arroz. De vez em quando a Regina na correria esquece, essa semana, né? Esqueceu de pôr sal. Eu comendo arroz e feijão lá, eu falei, nossa, Regina. Não é, Rê? Não tinha sal. Mas Jesus entrou na nossa casa. A gente tem muitos defeitos como igreja. E eu desconheço uma que não tenha. E se tiver uma igreja que não tem defeitos e se acha melhor, foge dela, viu? Jesus entrou nessa casa. E uma menininha de 9 anos, ela pôde ter uma experiência que ela vai levar para a vida dela. Mãe, Jesus estava do meu lado. Jesus quis se manifestar para Lívia, mas ele estava do lado de todos nós. Ele está do lado de todos nós. E eu creio que ele está fazendo muita coisa no nosso meio. Tem coisas que ele está fazendo que eu não posso testemunhar ainda. De bênçãos que eu tenho acompanhado e pessoas estão conquistando. E estão falando comigo, pastor, eu quero testemunhar, mas ainda não. Eu falo, fique em paz, é quando você entender que dá. Jesus entrou na sua casa. Não entrou? Mateus está aí? É bom ele estar aqui? Deu para curtir uma fazenda? Eu olho as fotos do Mateus, eu choro. A gente orou muito por ele. Eu choro. Eu penso nos irmãos que se afastaram e que estão orbitando por aí em Campinas, ou um pouco mais distante. Eu choro. Se tem esses irmãos por aí assistindo agora ou vai assistir depois, eu choro por vocês e oro por vocês. Eu vejo irmãos sendo enganados na fé. Eu choro por eles. Mas aqui na IAP do Parque, Jesus resolveu entrar. Ele faz morada aqui. E que ele continue fazendo morada no seu coração, na sua casa, nos seus pensamentos. A ideia é: levanta, pega a tua maca
e vai para a tua casa. A ideia de pega a tua maca é: a vida continua, seja o protagonista da sua história. Pega a tua cruz, pega o teu problema, pega aquilo que te dominava e vai no nome de Jesus, que Ele tem bênção para você, Ele tem bênção para a sua história. Amém?